E agora damos início à nossa aula 1. Essa aula nós vamos entender melhor quem é ou quem são os clientes dentro do condomínio. Para isso, eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente dar sequência a essa aula. Então, quem é o cliente ou quem são os clientes dentro de um condomínio? Nós conhecemos uma estrutura básica, que é no topo da hierarquia, né, das decisões ali do condomínio está o síndico, depois nós temos os antigos conselhos, né, e os atuais comitês, e nós temos aqui embaixo todos os condôminos e usuários dentro de um condomínio. Vamos entender a responsabilidade de cada um deles? Então, no topo está ali o síndico, né? Por que ele está no topo? Porque mesmo ele sendo um condômino ou um profissional, ele é o responsável legal e ele é o principal encarregado das demandas do dia a dia de um condomínio. Vocês vão ouvir bastante, né, o nome síndico orgânico, em que é o síndico tradicional, aquele que é morador e que ele pode ser remunerado ou não para atuar nesse papel de síndico. Esse síndico nós chamamos de orgânico. E hoje, cada vez mais comum, né, principalmente nas grandes cidades, o síndico profissional, que ele é um síndico especializado, um gestor, ele estudou para poder ser síndico profissional e ele acaba tendo mais de um condomínio sob a sua gestão. De qualquer forma, os dois acabam sendo eleitos para poder seguir nesse papel. Nós temos o conselho, né, e os comitês. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Até 2002, o Código Civil Brasileiro, ele obrigava, né, os condomínios a terem os conselhos consultivos. Eles eram formados pelos próprios moradores do prédio e auxiliavam o síndico nas principais tarefas e decisões. Eles eram formados por 3 moradores e também eram eleitos através de assembleia. Após 2003, nós tivemos uma revisão do artigo 1356 e o Conselho Executivo deixou de ser consultivo, deixou de ser obrigatório. E aí foi criada aí a possibilidade da gente ter um conselho fiscal, né, e trazendo a possibilidade de ser mantido o formato de conselhos consultivos existentes anteriormente, tá? Ele também é formado por 3 pessoas, porém eles não precisam ser necessariamente condôminos. Por que tem o Conselho Fiscal? Normalmente, o Conselho Fiscal não vai definir se é feita ser feito um investimento, se pode ser realizada uma despesa. Esse não é o papel do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, principalmente, vai avaliar as contas do último período, né, do condomínio, avaliar se essas contas estão batendo, se elas estão de acordo, e eles podem ser consultados quando o condomínio pretende fazer um investimento maior, mas ele não fica dia a dia, semana a semana, acompanhando as contas aí do condomínio. Claro que alguns condomínios nós temos conselhos fiscais mais atuante, mas esse não é o papel obrigatório do conselho fiscal. E aí vamos falar dos outros conselhos e comissão, porque isso interessa bastante para a gente. Com a retirada da obrigatoriedade aí do conselho consultivo, a gente não precisou mais formar, né, conselhos e obrigação de ser seguido, e todo condomínio tem que ter aqueles conselhos para reforma e etc. Tá? Na prática, claro, isso dá muito mais autonomia, né, para os condomínios, e aí a gente pode formar os nossos conselhos, os nossos grupos, né, para poder ajudar o síndico em algum projeto específico, tá? Por exemplo, quando o condomínio decide fazer uma modernização. Isso é muito comum, né, da gente montar um grupo, uma comissão, para decidir qual vai ser a empresa que vai fazer a modernização, acompanhar passo a passo, acompanhar os pagamentos, entender se está dentro do prazo a execução da obra,
principalmente quando a modernização ela é maior, que ela vai exigir, inclusive, uma reforma, né, na alvenaria. Então, é bem comum a gente ter esses grupos de acompanhamento aí das obras de maior vulto ou de maior impacto no condomínio, tá? E aí ela vai ter que seguir a convenção condominial, que é quem dispõe aí dos detalhes de como que vai ser a eleição, quanto tempo vai durar esse grupo e como que ele vai atuar. Bom, depois do comitê aí, dos conselhos, né, a gente vai ter os condôminos, né, que são os proprietários, os moradores, os locatários ou até os locadores das unidades, né? Esses moradores, eles são importantes no nosso segmento, no nosso negócio, porque eles vão influenciar muito a decisão do síndico, né? Mesmo quando é uma pessoa que está alugando um apartamento ali, ou alugando uma clínica, uma sala ali no condomínio. E essa pessoa, né, ela é muito atuante no condomínio, então ela reclama muito se o elevador está parado, ela sempre anota questões no livro, ela se faz participante, mesmo ela estando locando um espaço, ela vai influenciar, sim, as decisões dos síndicos, tá? Os proprietários decidem com o síndico através da assembleia, dependendo da origem da despesa, e a gente vai olhar bastante sobre isso na próxima aula, tá? Mas o proprietário, ele pode autorizar, né, que a pessoa que está locando o seu apartamento ou a sala comercial para votar também em algumas assembleias. Então, por isso que a gente fala que é uma visão um pouco míope a gente focar o nosso atendimento só no síndico. A gente vai entender que o síndico é importante, é fundamental, mas os condôminos e os grupos que se formam dentro do condomínio precisam ter a nossa atenção. Quais são os outros clientes que nem sempre estão dentro do condomínio, né? Então, a gente já falou aí dos conselhos, existem os funcionários, né? Os funcionários são bem importantes nessa decisão. Quem não conhece, né? O zelador ou o porteiro, né? Ou aquele administrador que fica lá no condomínio e que muitas vezes ele tem uma opinião formada sobre a empresa que faz a manutenção, né? A administradora é fundamental, muitas vezes a gente não conhece ou não tem uma relação mais próxima com a administradora, e isso pode ser prejudicial, sim, no nosso dia a dia. A gente tem os especialistas de plantão, que são aqueles moradores, né, que têm alguma especialidade e que ele se sente na obrigação de orientar o síndico. Então, um engenheiro, um advogado, um administrador, que ele quer participar ativamente das decisões dos condomínios. E quando eu falo, né, participar ativamente, né, às vezes é só na reclamação. Grupos opositores, é muito importante a gente entender, né, se o condomínio está num momento em que os grupos estão se dando bem nas decisões ali, né, se tem uma certa coerência nas decisões, ou se a gente tem aí grupos muito opositores, né. Um outro público que hoje tem atuado bastante, principalmente em companhia aí do síndico profissional, é o consultor externo de elevador, né? O consultor externo, normalmente, ele vem de uma empresa de manutenção de elevadores, ele é especialista no assunto, ou foi um ex-técnico, ou foi um ex-consultor técnico comercial, e ele vai ajudar o síndico a tomar uma decisão, tanto para manter a empresa que atualmente está fazendo a manutenção, substituir essa empresa, ou até na hora da modernização. E os grupos também externos ao prédio, por exemplo, as associações de bairro ou os grupos de WhatsApp dos síndicos. Grupo de WhatsApp de síndico é muito influenciador, né? Se um síndico está com problema com alguma empresa e ele coloca ali no grupo, realmente isso toma uma proporção gigantesca, tá? E aí a gente finaliza aqui a aula número 1 com uma pergunta, né? A gente sempre vai finalizar as nossas aulas com uma pergunta para que você possa fazer um exercício aí, né? Hoje,
como você negocia com cada um desses grupos? Quando você está ali no condomínio, a sua atenção está focada em quem, né? Quem que dá atenção para o síndico, quem dá atenção para o porteiro, para o zelador, para os condôminos. Você tem uma definição aí, né, de atuação dos seus funcionários, dos seus técnicos, dos seus consultores técnicos, para atuar cada um desse público? Fica a reflexão aí e até a próxima aula.